Olá, amigos e amigas! O tema de hoje do quadro Ponto de Vista será o emburrecimento da população e a inversão de valores. Atualmente, o mundo é muito diferente daquele vivenciado por nossos pais e avós. É sempre bom evoluir, mas existem valores que não podem ser deixados para trás, tais como o respeito, a ética, o caráter, a moral, a honestidade, dentre tantos outros. Dito isto, podemos afirmar, sem medo de errar, que estamos em uma era no qual os valores foram invertidos. Com isso, o errado se tornou certo em uma ideologia social conhecida como politicamente correto. Na verdade, o politicamente correto se tornou uma lei social maior do que qualquer lei escrita. Em consonância a isso, vemos o emburrecimento da população nos níveis cultural e intelectual, ao passo que a falta de estudo e o despreparo são exaltados. Nesse contexto, é muito comum vermos uma grande massa da população exaltar e até endeusar políticos que, mesmo sem qualquer grau de instrução, conseguiram ser eleitos. Sabemos das desigualdades e das injustiças sociais existentes em nosso país, mas não é por isso que devemos enaltecer e aplaudir a ignorância. Devemos eleger políticos preparados para enfrentar os desafios que se apresentam. E o político, seja ele qual for, deve conhecer as leis, em especial a Constituição Federal, que é a lei maior de um país. Portanto, eleger deputados, senadores, presidentes ou governadores que não compreendem o porquê das leis existirem, ou mesmo que não sabem o papel de um político na sociedade, é infelizmente um atestado de burrice. O emburrecimento da população no nível intelectual se dá por diversos fatores. Um deles, é claro, é a falta de investimento na educação, que quase sempre foi considerada um gasto, além da crescente epidemia conhecida como analfabetismo funcional, que significa saber ler, mas não compreender o que foi lido. Outro fator a ser considerado é a total falta de interesse de grande parte dos brasileiros em estudar ou se qualificar. Segundo pesquisas recentes, mais de 70% da população brasileira nunca leu um livro sequer. Outros 80% não frequentam teatros ou festivais de música. Talvez por essa razão, idolatram canções que tratam a mulher como objeto sexual. O brasileiro parece escutar sempre as mesmas músicas, e grande parte delas tem letras de baixíssima qualidade, além de cantores que, por vezes, desconhecem o básico sobre o que seria de fato música ou teoria musical. Para eles, o que vale mais é o aspecto corporal e as danças sensuais ou sexualizadas. Eles fazem a música que o povo quer ouvir, e isso parece ser mais do que suficiente para um povo apático que aceita tudo. No mais, vemos novelas com tramas que destroem os valores familiares e a noção do que seria certo e errado, tudo pelo politicamente correto. Empurram goela abaixo suas opiniões e convicções, criando uma verdadeira doutrinação ideológica dos espectadores. Querem desconstruir tudo aquilo que nos foi ensinado por nossos pais, mães e avós. Em filmes e seriados, vemos também um claro desrespeito à família e à religião cristã. E mesmo o Brasil possuindo uma população majoritariamente cristã, nada é feito a respeito. Não há manifestação e tampouco repúdio público. Do outro lado, caso haja qualquer menção a uma minoria sequer, processos são abertos e manifestações colossais são de pronto iniciadas. Mas a figura de Deus pode servir de escárnio e zombaria. O país é laico, mas toda e qualquer religião, bem como seus representantes, merece respeito, pois isso é o mínimo que se espera para se viver em sociedade. Não é de hoje que a falta de respeito reina soberana, sem qualquer punição. Sob o escudo protetor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e da liberdade artística, muitos ultrapassam o limite do que seria aceitável. É aí que surgem os crimes, mas nenhum deles parece ter a devida punição. Ao menos se você não pertencer a um seleto grupo. Aí sim, nada de mal lhe acontecerá. Humor e desrespeito são duas coisas completamente diferentes. O humor inteligente faz rir sem ofender. E é justamente aí que está a inteligência. Os quadros e as esquetes humorísticas há muito se baseiam na temática da sexualidade. Sempre se vê em mulheres seminuas e piadas
com teor sexual, com duplo sentido ou com referência ao sexo oposto. Contudo, além dessa receita já batida há décadas, o humor passou ao nível jamais imaginado há poucos anos atrás. Fazer piadas com Deus, Jesus e seus apóstolos. Pois é, isso se tornou tão comum que mesmo filmes e seriados são feitos com essa abordagem. Mas aí perguntamos, por que fazer piadas ofensivas à figura de Deus e aos cristãos? A resposta é um pouco simples. É preciso dividir para conquistar, confundir o povo para disseminar uma ideologia e usar a arte como expressão de opinião política. Você não acha estranho o fato de a maioria dos humoristas e artistas que fazem escárnio com o nome de Deus apoiarem partidos políticos favoráveis a pautas anticristãs? Pois é, eles querem impor uma ideologia e usam a arte para conseguir isso. Assim como vimos em algumas exposições de museus e apresentações públicas. Antônio Gramsci, um dos maiores expoentes do comunismo, dizia que é preciso atrair violentamente a atenção para o presente, do modo como ele é, se se quer transformá-lo. Pessimismo da inteligência, otimismo da vontade. Isso significa que é preciso chamar a atenção a todo custo para uma ideia. E o otimismo está nessa vontade, e é o que vem sendo feito. Aliás, Gramsci foi um arauto da tragédia. Grande parte de suas ideias, frases e pensamentos vem acontecendo hoje, como uma profecia maquiavélica. A manipulação midiática, inclusive, foi anunciada por ele na seguinte frase: os jornais são aparelhos ideológicos cuja função é transformar uma verdade de classe no senso comum, assimilado pelas demais classes como verdade coletiva. Isto é, exerce o papel cultural de propagador de ideologia. Ela embute uma ética, mas também a ética não é inocente. Ela é uma ética de classe. Assim, o jornal, na visão de Gramsci, noticia aquilo que lhe convém da maneira que lhe aprouver. É o que vemos hoje, não? Outra frase muito conhecida de Gramsci é a seguinte: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Na visão dele, uma ideia deveria ser implementada nas mentes em formação, para que assim pudesse ser aceita e seguida de bom grado. É por isso que muitos falam que existe doutrinação ideológica nas escolas e universidades. Em complementação a isso, ele afirmava que uma fé cega deveria ser implantada para todos seguirem um ideal. Isso foi sintetizado em outra frase muito conhecida, qual seja: a autoridade do Partido Comunista ou do partido que conduzir o processo será onipresente e invisível, como decreto divino. A maioria obedecerá sem saber que está obedecendo. Ou seja, siga o líder, sem questioná-lo ou mesmo saber o significado das palavras que ele utiliza. Antônio Gramsci sempre quis o fim do cristianismo como religião. Em sua opinião, o Ocidente teria que ser previamente descristianizado por meio de uma longa marcha através da cultura. Ele resumiu esse ódio em uma frase de sua autoria bastante conhecida, qual seja: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Outra frase que resume sua opinião sobre a cultura é a seguinte: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. A música e a literatura sofreram uma transformação considerável nos últimos anos. Isso se deve a uma ideologia ou a uma mera coincidência? Deixo para vocês essa reflexão. Vê-se que as ideias de Gramsci, assim como de inúmeros pensadores, vêm sendo aceitas e seguidas fielmente. Essa seria uma das razões para o emburrecimento da população, da decadência da cultura e da inversão de valores? Para responder essa pergunta, usarei a frase de outro pensador, cujo nome é Willy Manzenberg. Ele disse o seguinte: nós vamos fazer o Ocidente tão corrupto a ponto de feder. No meio disso tudo, você poderia perguntar: mas de onde surgiram essas ideias? Bem, talvez a responsabilidade recaia na escola de Frankfurt, chamada por muitos de posto avançado americano do socialismo europeu. Foi lá que essas ideias foram disseminadas e, por que não, exportadas para o resto do mundo. Pois é, essas ideias tiveram início nessa escola, mas muito antes,
lá desde o Manifesto Comunista e as ideias de Karl Marx. Grande parte dos ditos intelectuais, dentre eles músicos, humoristas e artistas em geral, idolatram essas ideias. Por isso, elevam a figura de Gramsci, Marx, Lenin e tantos outros pensadores ao status de divindade. De tal modo, não veio problema algum em ofender a religião ou quem quer que não partilhe de sua opinião. Nesse meio tempo, tentam convencer a todos de que pela arte vale tudo. Com essa ideia implementada, tudo é permitido e tudo convém, de modo que esses novos valores distorcidos sejam passados de geração a geração. Só para relembrar uma frase que eu já disse em outros vídeos anteriores, Karl Marx considerava a religião o ópio do povo, e ela deveria ser combatida. Mas essa ideologia seria a grande culpada de tudo? Bem, acredito que não de tudo, mas uma parte sim. Devemos educar nossas crianças para um mundo melhor, ensinando-as a respeitar as pessoas por suas crenças, gostos e opiniões, bem como ensiná-las que existe um limite para tudo. Assim, o direito do outro começa quando o nosso termina. Não há exceções. Mesmo a liberdade de expressão encontra limites, pois ainda que tudo possa ser dito, nem tudo será de direito, podendo haver punições para com isso. A palavra-chave para os nossos dias seria algo que todos deveríamos conhecer e colocar em prática. Essa palavra é, obviamente, o respeito. Muitos o perderam, o guardaram, deixaram em casa ou jamais o aprenderam. Mas nunca é tarde para isso. A vida é uma escola e a lei do retorno nos faz entender as consequências dos nossos atos. Estamos vivendo uma era perigosa, no qual o homem de bem, outrora respeitado e valorizado, tem que tomar cuidado naquilo que fala ou naquilo que ouve, inclusive por onde anda ou no chão que pisa, pois tudo hoje é ofensivo. Vivemos a era dos fracos, e somente uma quebra de paradigma será capaz de mudar essa realidade. Enquanto isso, os valores continuarão sendo invertidos e a população cairá de vez em uma teia pegajosa, conhecida como emburrecimento coletivo e generalizado. Como diz o antigo provérbio oriental, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Estamos esperando ansiosamente o dia em que esses homens fortes reiniciarão a reconstrução dos valores que se perderam e da cultura que foi dilacerada e transformada em símbolo de escárnio. Os dias já estão difíceis, portanto, só nos resta esperar que os bons façam o bem. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e até mais.